1 Pedro 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, que é uma referência a Deus, toda a vossa, diga bem alto, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Texto bíblico que está em apreço, permitam os irmãos eu afirmar para vocês, que aborda a respeito do sacerdote, do pastor, daquele que apacenta. Quando o apóstolo Pedro pede para os pastores lançar sua ansiedade no Senhor, é sinal que o trabalho pastoral, se o pastor não se policiar, vai acarretar essa aflição nele e vai mudar o comportamento dele. Ele vai ter algumas atitudes físicas, alguns sintomas físicos, e também no psicólogo dele. E ele vai ter problema com o rebanho. Mas nós vamos falar nisso mais na frente. Na introdução, biblicamente, a ansiedade ela é vista como falta de confiança a Deus e na providência de Deus. É que leva nós ficarmos ansiosos, às vezes, por uma enfermidade no corpo físico, pelo desemprego, por falta de algo como um ser social que nós somos, precisamos. Moradia, vem dívidas. Então, um dos sintomas, biblicamente, que gera ansiedade é a falta de confiança em Deus. Uma preocupação excessiva por coisas que estão fora do nosso controle de resolver. Existem coisas que não é o controle das nossas vidas, a capacidade de cada um de nós resolver. Ela é de Deus. E a gente quer resolver. Pelas nossas economias, pelas nossas inteligências, por sermos pai de família, por ser pastor, por ser um homem trabalhador. Eu quero resolver. E está fora do nosso alcance. Mas aí entra a ansiedade. A ansiedade pode nos levar em consequências negativas com qualquer pessoa que está em nossa volta. E aí eu torno a afirmar que quando Pedro fala sobre isso, o apóstolo Pedro está falando para o pastor. Porque se o pastor, irmão, não cuidar da vida espiritual dele, da vida sentimental, do psicólogo dele, ele pode ter uma ansiedade que vai levar o rebanho a sofrer consequências. Mas Deus vai cobrar dele. É por isso que o apóstolo Lucas pede lá em Atos que os pastores, eles devem olhar primeiro para si e depois para o rebanho que o Senhor constituiu para apacentar, que é a igreja de Deus. Então, o primeiro olhar tem que ser para si. Ficar bem com Deus, em comunhão, bem com a família. E para que quando vier aqui para o altar, venha com uma voz profética. Venha como um sacerdote, um coração curado. Venha bem espiritual, sentimental em todas as áreas para poder transmitir uma mensagem de poder para a igreja. Então vamos para o respaldo bíblico. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e o 3. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de um ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o que leva um pastor, meus irmãos, a apacentar a igreja de Deus? Por força, cobrar além do limite. É quando ele não está bem fisicamente, espiritual,
e no psicólogo dele. A ansiedade está grande, tem aumentado sobre a vida desse homem. Então ele já não vai apacentar mais voluntariamente, não tendo torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ele não vai mais apacentar de ânimo pronto. Aí entra a avareza, entra aquelas questões do pede, faz voto na igreja, ele começa a sacrificar o rebanho, porque ele tem necessidade financeira, ele tem desejo de fazer o melhor para Deus, e por ele não orar, não estar muito em comunhão com Deus, ele começa a agir na esperteza, mas isso é um sintoma de ansiedade. Coisa que a obra de Deus, irmão, é algo que é Deus que faz. Ele só quer que eu esteja em comunhão, confiando na soberania e na providência dele. Mas é Deus que faz, é Deus que usa a pessoa, é Deus que batiza, é Deus que salva, é Deus que liberta. Não depende de mim, depende totalmente de Deus. Por isso que Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. E o versículo 3 diz assim, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo o rebanho. A maioria de nós, irmãos pastores, quando estamos com uma ansiedade muito elevada, a gente acha que é o dono da igreja. A gente começa a ter o domínio, querer ter o domínio do rebanho que não é nosso. E a gente começa a dizer: a igreja é minha, aqui eu que mando, ou faz, ou sai do meio. Pode ver que um pai de família com ansiedade, ele age assim. Ele não escuta ninguém. Qualquer pessoa, uma mulher com ansiedade, ela também age dessa forma. Tem esse sintoma. Aí o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro diz: olha, aos pastores que começarem a ter ansiedade dessa forma, vocês têm que lançar a ansiedade de vocês a Deus. Quer construir uma igreja? Tem plano? Então ore, espere no tempo de Deus, na providência de Deus, não vá atropelar o rebanho. Porque senão sai da unção, fica uma contenda, um disse-me-disse, nada acontece. Quer ver uma igreja obediente? Então ame o rebanho, cuida da alma deles, ensine eles, que você vai ter o retorno disso para você. Os sintomas da ansiedade atingem duas áreas do nosso corpo humano. Os sintomas da ansiedade, irmão, ela aparece em duas partes do nosso corpo humano. Vejam, a primeira, no corpo físico. Na segunda, ela aparece no psicólogo da pessoa. Ela aparece no psicológico da pessoa. A pessoa percebe. E aqui fica o meu pedido. Quando vocês forem orar, não esqueçam de orar por mim. Assim como eu oro por vocês, vocês têm que orar por mim. Porque a luta é grande. E está na Bíblia. Se for o pastor ferido, o rebanho fica disperso. Então o inimigo, ele batalha contra o pai de família, porque ele sabe que se o pai de família se atribular, a família vai sofrer. Ele sabe se o pastor se atribular, a igreja também vai viver atribulada. Então, primeiro, tensão muscular. Segundo, ela produz respiração acelerada. Terceiro, ela produz palpitação forte no seu coração. Uma pessoa que está vivendo com ansiedade muito grande, irmão, ela tem esse sintoma, tensão muscular. E isso, irmão, leva ela a ser uma pessoa estressada. Não ouvir ninguém, quer fazer as coisas correndo, vai ali. Você percebe que a respiração da pessoa, ela está uma respiração acelerada. Parece que assim que ele está com medo, está nervoso. E vem a palpitação forte no coração. Meu marido vai me deixar. Acho que ela ouve a voz. Eu acho que eu vou morrer. Acho que eu nasci para sofrer. Meu Deus, eu vou passar fome.
né? Você começa a pensar que é até a voz do Espírito de Deus falando na sua mente, mas é uma ansiedade grande. No sentido do psicológico da pessoa, quais são os sintomas? Você sente preocupação excessiva. Você tem uma preocupação excessiva. Ah, se eu não for, não acontece. Se eu não fizer, não sai bom. Tudo eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, está acontecendo isso comigo, com meu esposo. Você passa a ter uma preocupação excessiva. Segundo sintoma, dificuldade em se concentrar. A pessoa passa a ter dificuldade de se concentrar. Ah, eu não consigo decorar hino, memorizar, eu não consigo decorar versículo da Bíblia. Eu estou na igreja, mas tem hora que eu penso lá em casa, acolá, eu não consigo assimilar o que o pastor prega. Eu tenho dificuldade em memorizar. Isso já é um sintoma de ansiedade, porque vem várias conexões na sua mente. Você está pensando acolá, você não consegue se concentrar. Você já conversou com alguém que ele não te ouve? Quando você está no meio da conversa, ele já coloca outra conversa? A esposa não está mais aguentando suportar. A filha, aí ele chora, e ele se humilha, e pede ajuda. Está numa situação difícil. Por quê, irmão? Não procura, muitas das vezes, manter comunhão com Deus, estar de bem consigo mesmo e com Deus. Aí leva essa situação. Terceiro, medo intenso. Aí não desliga a luz, não. Eu não vou lá para a cozinha. Eu estou só escutando uma voz. Medo intenso. Isso já veja que tem gente que tem medo, mas não é muito, não. Ele ainda está no começo de uma ansiedade. Isso aqui eu estou falando que ela está aguda. A coisa já está dando prejuízo mesmo. Tá? Esse aqui o inimigo já está começando a ter um certo controle da vida da pessoa, quando ele já está assim. Tá? Por último, alteração no humor. A pessoa recebe uma alteração. A pessoa era tão alegre, chegava, cumprimentava todo mundo. Graça e paz, meu irmão. Aí ele começa a ficar sério. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Estou muito gostando de brincadeira, mas não, irmão. Não estou gostando de brincadeira. Esse negócio está muito abraçado. E aí, tudo ao contrário. Você olha, poxa, mas a minha filha não era assim, meu marido não era assim, minha esposa não era assim, meu pastor não era assim. Será que meu pastor está de lua ou já está de lua e sol, que eu não estou entendendo mais? Porque pode ser, já está todo tempo assim. Quando é só de lua, ele passa rápido, né, irmão? Mas quando ele já está com lua e sol, daí todo tempo você não reconhece mais a pessoa. Isso é sério, irmão. Você recebe o efeito no seu humor. É porque nós somos servos de Deus, né, irmão? A gente é para abraçar. Então, sobre esse sintoma, tanto do físico quanto do nosso psicológico, o inimigo vendo isso, ele percebe, aí ele trabalha, ele entra com uma ação. Então é por isso que a Bíblia vai dizer aqui no contexto, 1 Pedro 5,8, quem está com a Bíblia aí, eu quero que você marque esse versículo. O versículo 8 diz assim, sede sóbrio. Você vai perceber que você está saindo da normalidade, não tem mais humor. Você está com palpites, coisas estranhas. Meu irmão, seja sóbrio. A palavra sóbrio aqui é você fazer uma análise, eu preciso procurar um médico ou conversar com alguém. Eu preciso, isso não é normal na minha vida. Então ele diz, sede sóbrio e vigiai. Porque o cara encardida, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui, ele aproveita essa situação aqui, que a ansiedade atinge essas duas áreas da nossa vida. Aí ele diz assim, ele está com problema no psicológico, ele está com dificuldade de se concentrar, vou colocar mais. Está com medo, vou aumentar o medo. Tu está com alteração no humor, agora que eu vou aperrear mais. Aí a pessoa chega, meu irmão, o casal entra em crise, é o pastor que não quer ouvir mais ninguém, ele até coloca o celular no modo avião, não quero que ninguém ligue para mim, não quero ser perturbado com ninguém não.
E quando ele atende, vai dizendo o que tu quer ir logo aí. Aí você percebe, meu Deus, você já viu alguém assim? Todo dia eu me deparo com pessoa assim. Então, isso já é, se não cuidar, irmão, vira uma depressão, a pessoa vai se oprimindo, com pouco o inimigo toma o controle da vida daquela pessoa. O que ele quer? Que a pessoa vá lá para a ponte, se jogue, ou tome um remédio para se matar, para morrer, deixe de vir à igreja, tem medo de tudo. Não vou para a igreja não, porque não pode soltar um foguete ali de alegria, de aniversário. Eu já vou me matar. E fica um problema seríssimo. Em 1 Pedro 5:7, o apóstolo Pedro define a ansiedade como um fardo ou uma carga. Ele diz: lança sobre ele, sobre Deus, a vossa ansiedade. Então ele estava definindo aqui a ansiedade como uma carga ou um fardo que está sobre nós. E ele percebe, irmão, que a solução não está no psicólogo. A cura da ansiedade não está na medicina. Ela não está no evidente. Não está em nenhum lugar desse. Está em Deus. E é Deus que vai te ajudar, me ajudar, nós vencer essa ansiedade. O evangelista Mateus, ele fala sobre a ansiedade do dia a dia, do cotidiano. Ele diz assim: vocês não estão vendo os pássaros? Ele não trabalha, ele não faz quase nada. E quem é que cuida dele? Ele se veste, ele come. Eles são bonitos. Nem Salomão, que é um rei rico, se vestiu igual a eles. Aí ele pergunta assim: porventura as preocupações do dia a dia de vocês vai aumentar um côvado acima da sua altura? Ou seja, eu tenho 1,20 m, vamos dizer, um côvado à medida daqui, a ponta do meu dedo maior. Ele diz: as preocupações de vocês vai aumentar um côvado de altura? Não vai. O que vai aumentar? A ansiedade. Vai mudar meu humor. As pessoas que estão em volta de mim vão me sentir amarga, vão ver uma pessoa amarga. O que ele quis dizer, irmão? Que existem coisas naturais que é só Deus que pode mudar. O homem não pode mudar o outro. Tem pessoa que se preocupa: por que o meu irmão não é liberto? Porque não, só olhe, irmão, que quem muda é Deus. Se preocupe estar bem para abraçar ele, fedido de bebida ou qualquer transtorno com coisas estranhas, e ele possa dizer assim: esse abraço que o meu pai, que o meu irmão, que a minha irmã me deu, me permitiu uma paz. Uma paz. E você vai dizer: isso é Deus, meu irmão, isso é Deus, meu amigo. Nas nossas vidas, Ele quer fazer isso com você também. Então, se a ansiedade, o apóstolo Pedro classificou uma carga, e às vezes ela está pesando sobre nós, ou um fardo, o que Mateus capítulo 11, versículo 28 diz? E às vezes nós pregamos isso mais para as pessoas que estão com problema, de que para a igreja. Nós pregamos mais para o ímpio, que essa é a palavra que nós usamos, de que para a igreja. Mateus 11, 28 diz assim: vinde, isso aqui é condicional para a gente receber a ajuda de Deus. É o mesmo que lançar. Pedro disse: lançai a vossa ansiedade, ou o vosso fardo. Mas aqui ele está dizendo: vinde, trazei o fardo. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Carregado já é o começo da ansiedade. Oprimido é a opressão, a ansiedade que o inimigo já está trabalhando na vida da pessoa. Diz: pode vir e lance sobre mim, que eu vos aliviarei. Aí no próximo, que é o 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A ansiedade está te levando a ser ignorante? Jesus diz: traz esse fardo sobre mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, meus irmãos, se algo na tua vida espiritual você percebe que está saindo da normalidade, lança a tua ansiedade em Deus. Entra no teu quarto e ora, louva,
creia na soberania de Deus. Se é porque não está dando certo algo, só ore, irmão. Existe algo que está no campo do impossível, que é só Deus que pode resolver. E que a tua preocupação, o que tu fizer, não vai resolver. Mas se você confiar em Deus, Deus pode resolver para ti. Quem assim crê, diga amém. Então vamos ler aqui Gálatas capítulo 6. Existem algumas pessoas, irmãos, no meio da irmandade, que elas estão precisando de nós. Porque elas estão, às vezes, engateando na fé. Elas não sabem orar. Elas não sabem fazer um jejum. Elas não sabem fazer muita coisa que você sabe. E eu queria muito que você abrisse sua Bíblia em Gálatas e marcasse essa passagem. Gálatas 6, versículo 2. Olha o que diz aí. O versículo 2. Isso aqui é um princípio que nós devemos praticar. Isso aqui faz parte do novo mandamento que Jesus deu. E Jesus disse assim: o novo mandamento eu vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá? O versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos e assim cumprirei a lei de... Versículo 3: porque se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se. Ou seja, se alguém cuida ser religioso, não, eu sou religioso, mas ele não ajuda a levar a carga do seu irmão, ele não tolera o seu irmão, ele não compreende o seu irmão, ele não compreende a sua mulher, ela não compreende seu esposo. Então você não está cumprindo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amai uns aos outros assim como Cristo nos amou, que é o novo mandamento. Então na igreja está faltando, irmão, a gente ter sensibilidade, saber que eu não sou super crente. Eu posso hoje estar bem, amanhã não estar bem. Se o teu irmão chegar na igreja de cabeça baixa, sentar na última cadeira, não chegue lá dizendo para ele: não, meu irmão, chega aqui alegre, o que está acontecendo? Não, primeiro dê um abraço nele. Diga assim: só de você ter chegado aqui já foi uma vitória para você. Não importa como você chegou aqui. Se o teu esposo não está te beijando como ele beijava com frequência, só ore. Pode estar tendo um transtorno espiritual, cadeando um problema. Algo o inimigo está usando para tirar o bom humor dele, que ele tinha, de te cheirar, de te abraçar e de noite dar o braço para você deitar. Hoje você deita para cá e deita para lá, para você cheirar o chulé dele. Você quer conquistar ele? Beija no pé dele. Acaricia. Ele vai dizer: essa mulher é virtuosa. Vou virar a cabeça para lá. Quando a gente não age assim, você bate. Esse teu pé chulezento. E pá! E lá se vai de noite aquele problema. E você está aqui, irmão, para aprender com Jesus, que ele é manso e humilde de coração. Vou citar mais uma vez: levai as cargas uns dos... Isso aqui são chamados, irmão, a doutrina que os apóstolos pregavam. Quando vocês lerem lá em Atos 4, do 46, se me foge a memória, ou 3, ou 2, 46, estou aqui bem lembrado, que diz assim que os irmãos primitivos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido. A doutrina que os apóstolos pregavam foi a doutrina que Jesus começou a pregar. O que é a doutrina? É um conjunto de ensinamentos. Jesus estipulou um novo mandamento para a igreja apostólica: que vocês amem uns aos outros. Aí sabe o que os discípulos começaram a pregar? Levai as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, não falar mal uns dos outros, não morder uns aos outros. Tem esse mandamento. Não morder uns aos outros, não julgar uns aos outros. Uns para com os outros. Essa era a doutrina que os apóstolos pregaram. E quando a igreja, meus irmãos, ela pratica isso, isso exala o perfume de Cristo no ambiente. Então, levai as cargas uns dos outros. Isso é chamado o mandamento da mutualidade, o mandamento recíproco. Eu ajudo você, você me... Eu oro por você, ora por mim. Eu te amo e você... Eu não falo mal de ti. Aleluia.
Eu não julgo o pastor e ele não me julga. Ele não vai no meu almoço, mas eu também não vou jogar pedra nele. Vou compreender, vou orar. Alguma coisa aconteceu. É tão bom a gente ser compreensível, né, irmão? Mas que o Espírito Santo vem no... Irmão, uma pessoa... Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que quem produz, quem pratica o fruto do Espírito, não tem lei contra ele. Ninguém vai te prender, ninguém vai te corrigir. É uma pessoa domada por Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, vamos levar a carga uns dos outros, irmão. Se o irmão está com dificuldade, ore por ele, dê uma palavra, manda uma mensagem, manda uma oração. Faça a obra do Senhor. Para me concluir. Portanto, em vez de nos preocuparmos excessivamente, devemos depositar toda a nossa ansiedade ao nosso Deus. Vou repetir. Portanto, em vez de nos preocuparmos excessivamente com algumas coisas, devemos depositar toda a nossa ansiedade e anseio nas mãos do nosso. E sabe o que isso significa, irmão? Depositar todo o nosso fardo na mão do nosso Deus é você orar mais, confiar mais em Deus, jejuar mais, ler mais a Bíblia, vir mais os cultos. É você estar lançando a tua ansiedade a Deus. Quando eu começo a regredir nessas coisas, parar de praticar, eu estou deixando de confiar em Deus. Porque quando eu venho orar, eu estou lançando o meu fardo para Deus. Senhor, cheguei aqui hoje com um fardo pesado. Você já viu alguém que você vai fazer massagem? Aí ele relaxa. Ansiedade. É a luta do dia a dia. Então, existem pessoas que ele é estressado só por falta de um abraço. Ele anda assim, ansioso por se sentir amado. Você sabia disso? Isso significa orar mais. Confiar mais em Deus. Jejuar mais. Ler mais a Bíblia. Vir mais os cultos. Você está confiando em Deus. Fique sobre os seus pés nesse momento.